Graça e paz, amados. Nesse vídeo sobre o casamento, gostaria que vocês pudessem me acompanhar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para novas mensagens relacionadas. Acredite, se você é um necessitado de ouvir alguma palavra de consolo, muito será revelado aqui, que poderá lhe trazer fé, esperança e amor no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se não lhe trouxer esses 3 pilares, reveja qual o seu propósito aqui, ok? Que Deus te abençoe com o discernimento da divina misericórdia do nosso Pai, nosso Deus eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos vivos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome acima de todos os nomes, nome que o Senhor exaltou ao patamar mais elevado, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo, que apresento essa mensagem e todos os ouvintes dela. Peço-te que venha ajudar esse ouvinte a alcançar toda a graça do Senhor contida nessa mensagem e que o significado da sua misericórdia se estenda sobre ele, não somente em conhecimento adquirido, mas sim como obra de fé para a cura do coração e para os demais ao redor desse ouvinte. Pai, que essa mensagem seja uma semente do seu reino para um coração fértil. Amém. Vamos lá? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O tema desse vídeo é uma pergunta polêmica, mas creio que até aqui os irmãos já devem ter compreendido que venho trazendo esse mesmo assunto no decorrer dos nossos vídeos. Quero enfatizar sobre essa polêmica lida nas Escrituras, porém mal interpretada na Igreja do Nosso Senhor. A pergunta é: casamento, só estou livre se o outro morrer? Muitos chegarão até aqui e dirão: irmão, você é um falso profeta. Lá na Bíblia diz isso e aquilo, e você está ensinando engano ao povo e blá blá blá. Mas como discernir a verdade do engano? Você pode me responder: sim, é só ler as Escrituras. Mas não é desse jeito somente. O Senhor falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é simples, a verdade nos libertará e nos guiará para o coração do Pai. A verdade nos limpa, a verdade nos cura, a verdade nos orienta com esperança, a verdade traz luz, traz fé e esperança. A verdade nos perdoa e nos guia para o caminho reto. A verdade refrigera a nossa alma. O engano não nos ensina a misericórdia. O engano nos ensina o medo. O engano nos ensina o julgamento. O engano não nos ensina intimidade com Deus. O engano nos ensina a religiosidade. O engano nos ensina a resposta pronta. O engano não ensina a justiça.
O engano nos acorrenta ao que vem da terra. O engano nos joga no entendimento dos homens. E com isso muito bem firmado em seu entendimento, amados, vocês verão se o que eu digo vem do Pai. Casamento. Só estou livre se o outro morrer? Quantas respostas já foram dadas aqui nesses vídeos e também em vários outros canais sobre esse assunto. Muitos recebem seus esclarecimentos, mas a mais intrigante questão é essa, exatamente. Mas as respostas nos demais comentários que observo, elas não vêm como uma questão, e sim como uma afirmativa. Muitos de nós cristãos escorregamos fácil na afirmativa de certos escritos bíblicos. E o povo perece pela falta do conhecimento. Mas que conhecimento? Aquele que vem somente de ler a Bíblia? Ou aquele que vem da fé, guiada pelo Espírito Santo de Deus, mediante o Evangelho? Aquele conhecimento de causa bíblica que vem daqueles que sofreram no deserto das situações com Deus e que receberam do Pai a autoridade para instruir? Ou aquele conhecimento que vem somente de alguém que tem até força de vontade, mas não traz a consolação, a esperança e o poder de Deus nas palavras? O povo de Deus perece pela falta de conhecimento prático no Evangelho. O povo de Deus perece pela falta de conhecimento das obras da fé. A fé sem as obras é morta. O povo de Deus perece pela falta de conhecimento, mas é pela falta de conhecimento prático no Evangelho. O povo de Deus perece pela falta de conhecimento das obras da fé. A fé sem as obras é morta, é perecível. Se você não vive a causa na pele, você pode não compreender direito. A maioria das situações é assim. Não vou generalizar. Há muitos a quem o Pai revela sem conhecimento prático. Mas o Senhor é apaixonado em revelar o seu Evangelho para aqueles que estão realmente sofrendo e gemendo pela manifestação de Deus e seus milagres na prática. Mas, igreja, aprenda a discernir. Assim você evitará pecar em julgamentos. Amados, me perdoem. Eu precisei realizar essa introdução. E se você ainda não entender, te convido a repetir e repetir até que a reflexão te faça me amar e compreender o amor de Deus contido nessas palavras. Casamento. Só estou livre se o outro morrer. Pois bem, devemos saber primariamente que devemos ser como Jesus no tratamento de todos os casos, em não julgar segundo a aparência. Jesus não faz isso. Leia Isaías capítulo 11, verso 3. Aqui no canal eu também pude citar o exemplo de Jesus ao tratar a mulher samaritana, ou aquela mulher também que foi trazida até ele para que fosse julgada por adultério. E em todos esses exemplos, Jesus não julgou por aparência. E é assim que devemos agir como igreja. Se quisermos ver Jesus em santidade, devemos ser como ele. Agora, voltando ao assunto, então, no casamento, eu só estou livre se o outro morrer? A resposta é: depende de quem é você, que me pergunta. Eu vou analisar a pessoa que me pergunta, e gostaria que toda a igreja aprendesse aqui, neste momento, como devemos julgar cada situação de modo particular. A primeira pessoa, a pessoa número 1 que me pergunta: casamento, eu só estou livre se o outro morrer. Você que vem e me pergunta, é uma pessoa que está com o coração
desejoso em se divorciar? Você está olhando outra pessoa e desejando em seu coração se divorciar para contrair matrimônio com outra pessoa? Se isso está em teu coração, isso é um adultério. Você já adulterou no coração só de cobiçar, desejar outra pessoa enquanto se está casado. Casamento não é brincadeira. Mesmo que seus sentimentos estejam ardendo na carne, arrependa-se constantemente. O coração de uma pessoa é enganoso. Sentimentos de ganância, cobiça e coisas semelhantes é pecado. Você está sendo tentado. Ore, arrependa-se e cuide-se diante do Pai para que você não perca seu casamento e acabe perdendo a alma. Arrependa-se constantemente. Mas aqui vai uma nota. Esse assunto aqui se refere a casais em matrimônio sério. Não se refere àqueles que estão apenas namorando ou que se casaram precipitadamente no calor da carne para regularizar a situação de paternidade. Pois namorar é se conhecer, e isso deve ser levado muito a sério antes de se contrair um casamento. E já se ouviu falar de casos onde o casal estava namorando e outros até se casaram com pressa, às vezes para regularizar a situação de paternidade e sem uma confirmação firme de Deus, e o Senhor trouxe uma pessoa idônea de outro local. Então, o namoro ou aquele casamento imaturo é rompido e a união que é segundo o coração de Deus acontece. Estou falando de milagres aqui, ok? Nada é uma regra. Estou falando de fé aqui. Nada é uma regra. O justo viverá da fé. Então, no casamento, eu só estou livre se o outro morrer? A pessoa número 2 me faz essa pergunta. Essa pessoa número 2 sofreu um divórcio. Você não quis esse divórcio. Você insistiu e persevera até hoje. Esse hoje varia de pessoa para pessoa. Pode ser anos, meses, semanas. Porque você leu na Escritura que se você se casar com outro, estará cometendo adultério. E que o casamento é apenas um. Casamento é somente um e acabou. Esse ensinamento é o mais comum. Certo, casamento é somente um. Mas atente-se à seguinte situação. Deus pode restaurar. Deus restaura, sim. Ele faz. Ele pode todas as coisas. Você pode esperar. Você pode acreditar. Persevere. É uma escolha sua. É um caminho que você se sente bem diante do Senhor. Você acredita que fazendo assim, você está agradando muito a Jesus. E realmente está. E continue assim. Continue, continue, continue. De repente, você pode até pensar que está demorando. De repente, no muito orar e caminhar com o Pai, você se encontre realmente caminhando com o Pai em grandes obras ministeriais. Você realmente está servindo a Deus na sua perseverança. Você é um temente e intercessor do reino de Deus. Mas bem lá no fundo, começa a sentir uma angústia, um vazio. Você gostaria que seu cônjuge voltasse logo, mas não como antes. Não dessa vez. Você gostaria que ele voltasse transformado, para então ser uma companhia agradável. Você gostaria que fosse diferente. Você não consegue mais se ver vivendo naquela vida do seu passado, quando você se encontrava vivendo com aquela pessoa. Você mudou e gostaria que a outra pessoa mudasse também, mas até essa pessoa mudar, isso lhe custará muito tempo ainda. Um tempo de esperança, um tempo indeterminado.
até que seu ex-cônjuge mude, você já está necessitado de companhia madura na caminhada. Então, você começa a pedir pelo quê? Misericórdia. Você se sente tão apertado e clama por misericórdia. E Jesus vem e lhe diz: você confia em mim? O que queres que eu te faça? Amado, você tem a opção de caminhar na perseverança e na esperança. Esse caminho é tribuloso e recheado de dores, porém cheio de consolações. Ou você tem a opção de acreditar que Deus pode te curar. Você tem a sensibilidade espiritual de compreender que o Pai é misericórdia e tem compromissos com os seus filhos. Ele é acima de toda a lei terrena e que faz novas todas as coisas. Se analisarmos que, no princípio, lá no Gênesis, foi assim. Você começa a ler as Escrituras e começa a enxergar que o Pai sabe o que faz e que abre portas onde não tem. Abre portas que ninguém fecha. Fecha portas que ninguém abre. E nesse momento, você realmente está nas mãos do Pai e confia nele plenamente. Você pode se sentir confiante de pedir ao Pai que te liberte do passado, que te liberte das coisas velhas. Você se arrepende quantas vezes for necessário e começa a clamar a Deus por uma libertação total. Então, você realmente estará pronto para o novo. Mas atenção, amado. Atenção, muita atenção no que eu estou falando. Enquanto você não chega a este ponto, você não está pronto para a misericórdia do Pai. Você não estará pronto para algo que, mesmo que muitos que vivem de aparência ao seu redor te julguem, você sabe exatamente o que sofreu e esperou. Você sabe exatamente como as coisas aconteceram, porque foi você quem chorou e orou e confiou no seu Senhor. Então, com o tempo e em constantes orações, a sua antiga história morre dentro de você. Morre no seu interior. O seu ex-cônjuge morre no seu espírito. É sepultado em seu coração. Então, você está livre para se casar com quem quiser, desde que você saiba confiar no Senhor para uma escolha santificada dessa vez. O erro aqui está quando nos precipitamos na escolha e somente depois queremos a bênção do nosso Senhor. Vamos para as Escrituras? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A esposa está ligada pela lei, ou seja, a lei conjugal e espiritual. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Amados, a lei na Bíblia é algo espiritual. É para analisarmos, para que não venhamos pecar, ok? Veja o que o apóstolo Paulo diz nesse mesmo 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6 e versículo 35. Versículo 6. Mas eu falo isto por permissão, e não como mandamento. Versículo 35. E eu digo isso para o vosso proveito, não que eu lance um laço sobre vós, mas para o que é gracioso, para vos unirdes ao Senhor sem distração. Entenderam, amados?
A gente precisa ler no contexto, todo o texto, porque o que acontece hoje é as pessoas lerem versículos em parte, sem análise profunda do contexto, e está trazendo muitos ao engano. Agora vamos ler Romanos, capítulo 7. Muitos trazem Romanos, capítulo 7 também. Vamos ler o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 7, verso 6. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Veja que o apóstolo Paulo já estava buscando dizer, agora com o versículo 14 de Romanos, capítulo 7. Versículo 14, porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Agora, os irmãos captaram que tipo de morte o apóstolo Paulo e as escrituras do Novo Testamento querem nos dizer? Uma morte espiritual. Uma lei espiritual. Deus é espírito. Devemos interpretar as coisas de modo espiritual. Entender a libertação da alma de modo espiritual. Tudo é espírito. O Senhor procura adoradores em espírito e em verdade. A atitude é espiritual. Nosso procedimento é espiritual. Nosso pensamento é espiritual. Pensemos com a mente de Cristo, com a mente espiritual. Amados, prestem bem atenção nisso. A morte literal de Cristo, a morte da carne de Cristo na cruz, foi uma forma de Deus desenhar para a humanidade caída a ressurreição espiritual do homem no Pai. Não podemos aceitar somente por conveniência de que a morte espiritual se refere somente para a salvação. E quando se refere à lei conjugal, a morte é interpretada como sendo na própria carne? Isso é que é interpretar por conveniência. Se interpretamos carnalmente, quer dizer que, para se estar livre, o outro precisa morrer, precisa entrar em óbito. Se fosse no Antigo Testamento, a gente até entenderia, mas após a nova aliança no sangue de Jesus, após o novo pacto, a gente entender da mesma forma? Aqueles a quem Deus realmente uniu, que o homem não separe. Mas, e aqueles a quem Deus realmente não uniu? Se ocorrer um divórcio, Deus sabe o que faz, mas é só aguardar nele. Por isso nos tem sido cada vez mais revelado que o que Jesus diz em Mateus 19 e em Mateus 5 traz o ensinamento sobre a cautela de se contrair novo relacionamento agora com base em Cristo e no que Ele nos diz sobre o princípio, o Gênesis, antes de toda a lei, não mais nas leis conjugais dadas a Moisés. Ah, irmão, então qual o fundamento de toda a lei? Você pode me perguntar. A lei só tem um fundamento, que é nos apresentar o temor, respeito a Deus. Agora, mediante a toda a lei, faltava o quê? Faltava Jesus Cristo cumprir ela e nos deixar o seu Espírito Santo para que pudéssemos receber o esclarecimento de toda a sua aliança. Uma pessoa me deixou um comentário com certo tom religioso acerca do versículo que Jesus diz que não cairia sequer um tio de toda a lei e que cada um interpreta como quer as Escrituras.
A resposta mais sensata é: sim, nenhum tio cairá de toda a lei. E ninguém pode cumprir toda a lei, se não for por Jesus Cristo. Se tentamos viver da lei e tropeçarmos em apenas um só mandamento, teremos sido culpados de violar toda a lei. Jesus nos disse que sem Ele, nada poderíamos fazer, quanto mais compreendermos essas leis de forma correta. O povo de Israel estava exatamente assim, perdido nas leis. Então, veio Jesus para esclarecer e cumprir. Imagine nós, gentios. É claro que Jesus traria os ensinamentos direto do Pai, compreendendo o coração do Pai e nos revelando uma nova aliança, agora em seu sangue. É por isso que devemos nos aprofundar nos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Então, morte no Novo Testamento, quando se refere às leis de um modo geral, se refere ao espiritual. A morte para a antiga aliança, ou seja, morte das nossas próprias vontades e escolhas, para que a escolha perfeita, que foi desde o princípio, no Gênesis, antes de toda a lei, seja novamente instituída por Jesus Cristo. Você quer um casamento segundo o coração de Deus? Que seja o Pai guiando e conduzindo o casal juntamente pelas decisões celestes. E se houver um divórcio, o princípio deve ser analisado. É Deus quem faz uma pessoa idônea para um cônjuge idôneo. Aceite tudo isso pela fé. Amém? Não se morre literalmente na carne, mas sim se morre no espírito, para as naturezas terrenas, para as práticas naturais. Assim, o exemplo literal de Cristo, a experiência literal de Cristo, nos faz entender que devemos morrer espiritualmente para o antigo e não literalmente. Quando eu falo novo, é Novo Testamento, onde a interpretação são das coisas espirituais. O Antigo Testamento falavam-se sobre as leis carnais, falavam-se sobre uma atitude ligada à lei de Moisés, às leis, e eram interpretadas literalmente na carne. O Senhor Jesus nos retirou da antiga lei para vivermos em novidade de vida. E o Senhor trouxe uma revelação para o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7. E eu vou adicionar meus comentários aqui na leitura. Versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei, ou seja, lei espiritual, tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, ou seja, vive espiritualmente? Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei, ou seja, a lei espiritual, ao marido enquanto ele viver, ou seja, enquanto ele viver espiritualmente, enquanto ele for um cristão vivo. Mas se o marido morrer, ou seja, morrer espiritualmente, dar as costas a Jesus, se desviar, se afastar, negar a Cristo, não querer mais nada com o Senhor, mas se o marido morrer, ou seja, morrer espiritualmente, ela está livre da lei do marido. Versículo 3. Então, assim, enquanto seu marido viver, ou seja, viver espiritualmente, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ou seja, morrer espiritualmente, ela está livre da lei e assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem. Mas, amados, se apeguem ao nosso Senhor, se apeguem ao Senhor Jesus. Não vivam a palavra como se fosse uma regra, mas vivam a palavra mediante a fé. Qual a sua condição de vida? Qual a sua condição de perseverança? Até quanto tempo você está aguardando
Ah, ele está vivo, ele está na igreja, ele está seguindo ao Senhor, então ele está vivo, Israel. Se ele já não está com você, se ele já tem uma outra história, se ele já contraiu uma outra história, se ela já contraiu uma outra história, ela já lhe sepultou. Ele já lhe sepultou, já estão em outra vida, já estão em outra história. Viva a sua vida, amados. Viva a sua história, amados. Vivo juntamente com Jesus e siga em frente. Veja o que o apóstolo Paulo fala em versículo 4. Vamos continuar. Romanos 7, versículo 4. Veja que o apóstolo Paulo ele complementa de maneira espiritual e mais literal nesse verso. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei. Que lei? A lei espiritual do pecado. Pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos fruto para Deus. Porque, enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram pela lei, que lei? A lei da antiga aliança, que nos apontava o pecado, operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Repare que nesse texto, ser um outro cônjuge, no versículo 4, é tratado de modo santo, pois se trata de morrer para a antiga lei espiritual, para se tornar apto para casamento com Cristo, em sua nova lei conjugal. A lei conjugal de Cristo, a lei do princípio, a lei da misericórdia. Assista o nosso vídeo anterior, vídeo 6, e você entenderá que lei é essa. Amados, não se esqueçam, porque o justo viverá pela fé. Viver da fé é viver de crer no evangelho da vida, que vem de Jesus Cristo, mediante o seu Espírito Santo. Não é do simples ouvir alguém lendo a Bíblia para você. Viver da fé é acreditar que o que lhe é ensinado vem da parte de Deus e te traz a esperança de Deus. Sim, lendo as Escrituras bíblicas, mas ardendo a paz de Deus em teu coração. Viver da fé é acreditar na verdade que te liberta para a misericórdia de nosso Senhor e Salvador. Viver da fé é saber que Deus, nesse vídeo, quer lhe dizer que ainda há uma esperança para você que sentiu que a religiosidade te aprisionou contra Deus. Que sim, é fogo consumidor, mas que você ainda não conheceu o amor insondável dele. Ele não te quer aprisionado na interpretação errada. Se você é temente a Deus, você realmente não quer pecar, não é mesmo? Agora, voltando ao assunto em questão nesse vídeo, antes que os amados caiam em julgamento, Cristo quer que a necessidade espiritual e conjugal seja levada até Ele. Não adianta vir aqui e procurar um pretexto para o divórcio. Você primeiramente precisa ir até Jesus. Ele é quem sonda o seu coração e saberá se o que você realmente necessita é de uma pessoa para lhe ajudar na caminhada com Ele. Se for simplesmente pela carne que você pensa em divórcio e segundo casamento, esqueça. Seu coração, Deus conhece muito bem. Fuja do adultério. Arrependa-se. Mas se teu julgo desigual foi extremamente por sua escolha, arrependa-se. Entrega teu caminho a Jesus e veja Deus trabalhando tanto em tua vida como a do teu cônjuge ou ex-cônjuge. Afinal, Deus quer ouvir suas orações e não quer que ninguém viva só. Experimente falar isso para Deus. Deus, eu não quero pecar contra ti. Me ajuda. Aquele cônjuge me deu as costas. Deus, ele me traiu.
Deus, estou há tantos anos vivendo só. Por favor, Deus, desça em meu favor. Ele ainda vive, Deus? Ou ele morreu espiritualmente e te sepultou como me sepultou da vida dele? E eu não posso ter outra pessoa? Ele me traiu. O que eu faço, Deus? Posso pedir a libertação dessa antiga história? Se eu posso, então eu te peço. Por favor, me liberte, Deus. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Faz de mim o teu querer, Deus. Sou totalmente teu. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. E aguarde em silêncio. Cultive esse silêncio. E o Senhor virá lhe respondendo. Se seu caso foi um jugo desigual, se seu caso foi um casamento precipitado, se seu caso foi uma traição, se seu caso foi ver seu ex-cônjuge se casando com outra pessoa. Amados, isso não é o fim. Apenas creia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas te serão acrescentadas. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Jesus não lhes disse isso? Amados, eu espero ter contribuído para o entendimento de como devemos julgar as coisas segundo a reta justiça do Pai. Não se precipite, amém? Tenha a plena certeza de que Deus Pai primeiramente lhe consolará, lhe perdoará, lhe preparará para compreender os mistérios da cruz, os mistérios da sua consolação e os mistérios de vossa misericórdia. Não se apresse em saber qual o melhor caminho para você diante do Pai. Acima de tudo, busque a Deus Pai e espera nele. Vamos orar? Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é dono desse canal. O Senhor é dono dessas palavras. O Senhor é o poder nessas palavras. A todo aquele oprimido que necessita de libertação e compreensão. Senhor, eu rogo por esses que vêm até aqui, nesses vídeos, para encontrarem a esperança que vem do seu coração. Renova o entendimento desse ouvinte, para que ele possa discernir com plena misericórdia do seu coração. Com a mente de Cristo, amado Deus, eu lhe peço, no nome acima de todos os nomes, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe com discernimento da sua misericórdia. Amém.